Salve nação, saudações rubro-negras! Hoje tem Mengão, Felipe Luiz não terá 5 titulares contra o Cruzeiro. De olho na grande final da Copa do Brasil, que é domingo às 4 da tarde contra o Atlético Mineiro lá em Minas, galera. Então é o seguinte, hein? Quer saber qual é a provável escalação do Mengão? Você vai saber aqui neste vídeo e também a do Cruzeiro. Vou trazer tudo aqui para você. Cara, temos aqui também situação de Bruno Henrique. O vídeo tá bem completo, bem informativo. Assista até o final que eu vou trazer aqui para vocês notícias atualizadas, informações importantes. O que pode acontecer com o Bruno Henrique, tá bom? Vamos lá então pro vídeo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora pro vídeo, vamos lá. O goleiro qual era que estava ali? Rossi. Era o Rossi, não era o Matheus Cunha. Só. Mas o Varela já é reserva, o Davi Luiz é reserva, o Fabrício Bruno é reserva, o Ayrton Lucas é reserva. Pulgar virou reserva. Alan mais ainda. Não. Matheus Gonçalves também. O Plata foi titular contra o Galo no último domingo. Mas acho que numa situação muito específica. Pulgar não é reserva, não. Para aquele jogo. Não sei se será no próximo. Alcaraz é reserva, Bruno Henrique é reserva. Você faria diferente? Domingo tem Galão da Massa e Mengão, final da Copa do Brasil. Eugênio Leal. Tá pensando nisso, né? Tá concentrando todos os seus esforços na busca por um título e deixando aí ao Deus dará o Campeonato Brasileiro, onde ele acaba de ser ultrapassado. Não é Deus dará. Quando você não coloca seus principais jogadores, é claro, não é um time ruim. Em outras rodadas depois, não é o último jogo do Brasileiro. Mas nesse momento, nessa rodada, ele descobre completamente. Porque ele pode fazer, e eu sou sempre a favor disso, né? Girar. Você não coloca todos os titulares, mas coloca alguns. Mantém uma estrutura básica do time. Não é o Flamengo fez isso semana passada contra o Inter. Não era o time todo titular do Flamengo, mas tinha uma estrutura ali de titulares. Não é o caso dessa escalação que a gente acaba de ver aí. É um time completamente modificado. Vamos ver como é que... Tem alguns que vão ficar no banco, né? Alguns não viajaram, ficaram no Rio de Janeiro. Não fique no muro, por favor. O senhor acabou de cornetar mureteiros. E o senhor também foi mureteiro. É uma estratégia certa ou errada? Não vem com aquela de esperar domingo, se o Flamengo for campeão, não. Acertou poupar contra o Cruzeiro. Abel. Se o Galo for campeão, virar, errou. Eu tô falando, Não deu atenção ao brasileiro e perdeu a Copa do Brasil. Quero ver quem tem coragem de falar antes, como eu. Tá certo o Flamengo. E se perder, tá certo do mesmo jeito. O que é que eu tô dizendo? Tô com o Abel. Tá certo Flamengo, tá certo Felipe Luiz, cara. O planejamento é esse. Campeonato Brasileiro já era faz tempo, né? E não é culpa do Felipe Luiz, é culpa do Tite e da diretoria do Flamengo, que fez um mau planejamento, desprezando o Campeonato Brasileiro bem lá atrás, né, galera? Então, tá certo em priorizar neste momento a grande final da Copa do Brasil. O senhor vai muretar ou vai falar? O que eu estou dizendo aqui, Abel? Você ouviu o que eu falei, Abel? Diga. Não, eu ouvi você falando assim, deixou ao Deus dará, tá contestando. Sim, eu estou contestando a atitude de, se for confirmada, poupar todos os titulares. Ok, então... Eu não concordo com ela. Se for campeão, você vai manter. Você quer que eu seja mais claro ainda? Eu acho. Acabei de falar. Eu acho que pelo menos devia mesclar alguns titulares com algumas reservas. Mas o time inteiro, embora não seja um time ruim, mas eu não concordo com isso. É isso, até porque nesse caso nem viagem tem, né? É a mesma cidade. Se bem que vai e volta. Não, mas eles vão voltar. Eles voltam para o Rio, depois para voltar para Belo Horizonte. Eles vão jogar com o Cruzeiro, vão voltar para o Rio. Depois tem outro jogo com o Atlético. Depois vão viajar de novo para Belo Horizonte. Mas poderia ficar se quisesse. Não teria esse desgaste. E eu acho que o jogo da quarta-feira também é Belo Horizonte, né? Sim. O jogo do Campeonato Brasileiro. Não, no Maracanã. Da data FIFA tem Atlético e Flamengo. Eu acho que também é Belo Horizonte, se não me engano. Não lembro. Dá uma checada na sua tabela. É jogo atrasado. Não é bem jogo atrasado, né? O Flamengo tem o mesmo número de jogos. É jogo reprogramado. Dentro da rodada. Vê aí. Agora, os nomes são muito bons. Agora, no Rio. É Maracanã. É no Rio? Então não é mais uma viagem. Os nomes são muito bons, mas não é um time, né? É o chamado... Nunca se viram? Nunca se viram não, porque eles treinam, mas... Não tem entrosamento. Não jogaram, não tem entrosamento. Eu acho que isso, a coisa vai perder para o Cruzeiro. E tem também o fator Bruno Henrique. Da questão que envolveu o Bruno Henrique. Ele deve jogar, todo mundo está falando que ele vai jogar. De centroavante.
Mas aí, como é que isso afetou o Bruno Henrique e o próprio time, né? Mas a informação é que ele pediu para ir, para jogar também. Sim. Em princípio, Mesmo ele pedindo para ir para jogar, Ele quer ele jogar, pode mas- estar emocionalmente abalado, né? um barulho aí. E é normal que esteja. Teve um ruído. Eu entendo o ponto do Eugênio, assim, acho que pensando em rodagem, mas eu iria que nem você, Abel. Eu iria com um time reservaço mesmo. Mesmo que isso possa comprometer o resultado, que o jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo que tenha jogador que tenha condição de jogar os 2 jogos, ele vale demais, assim. É de um Flamengo que só ganhou um estadual nos últimos 2 anos, num momento de alto investimento, sem falar na questão política, que também é importante no momento de eleição, mas não entro nem nesse mérito, estou falando mais do campo mesmo. Mesmo que perca para o Atlético Mineiro a final, acho que o risco que você tem é meio a disputa da Libertadores ali, de você não pegar uma vaga direta, ir para a fase Vai prévia. pegar, o Flamengo está Então, com 55 pontos. vai para a Libertadores, independentemente de qualquer E vai coisa, pra a questão é se Libertadores. vai direto ou a fase prévia. Esse risco eu prefiro correr. Eu prefiro correr do que você colocar um titular que possa se lesionar e numa final que é muito importante. De um Flamengo que investiu tanto nos últimos anos e só tem E esse vale estadual. vale a taça, só a taça já é um valor campeão, grana, se for campeão, grana a mais, grana, exato. e vaga garantida na Libertadores. Eu mandava todo mundo reserva também. E para o Flamengo é a última grande taça, né? E se perder, por acaso, o Galo virou, desculpe, o Galo virou e foi campeão. Ainda vai ter mais 6 jogos depois, 6, 7 jogos do Brasileiro. 6. Então, A Não, situação... eu só discuto essa coisa do time muito descaracterizado, né? Aliás, isso vale para o futebol brasileiro em geral. Eu acho que já está na hora de pensar em times alternativos que sejam times, e que não sejam nomes. Ao longo de toda a temporada, você ter um time alternativo. Houve momentos em que algumas equipes conseguiram fazer isso. Eu lembro que o Tite conseguia fazer isso com o Corinthians. Tinha um time alternativo que ele punha, que jogava do jeito que o Tite jogava. Os times do Fernando Diniz, em alguns momentos, ele conseguia isso. O São Paulo tinha o seu expressinho, o Grêmio tinha o banguzinho. Era um time alternativo como time. Não eram 11 nomes, porque esses 11 nomes do Flamengo aí são 11 reservas, mas 11 reservas com status de titulares. Talvez só o Alan, hoje, nesse momento, esteja realmente muito abaixo. Mas um time tem que funcionar como um organismo. Então, se tivesse um time alternativo, isso não é um time alternativo. É um catadão de nomes fortes. É diferente. Na hora da dinâmica do jogo, isso pesa. vamos ouvir o Marcos Braz falando sobre esse problema aí em que o Bruno Henrique está envolvido com investigação da Polícia Federal sobre manipulação, sobre o cartão amarelo que ele levou no Brasileirão do ano passado. Marcos Braz. Bem, o Flamengo não é essa investigação. O Flamengo foi comunicado pela FIFA há um tempo atrás que teria um atleta sendo investigado. Isso passou para o STJD. O Flamengo chamou o atleta deu as explicações pertinentes. Na época, a gente enviou para o STJD. E é claro, o Flamengo não sabia absolutamente de nada neste segundo momento de que teria essa investigação. O Flamengo, claro, como uma instituição, o Flamengo é o que tem mais interesse que isso se resolva. O Flamengo tem interesse também em muito que isso se resolva. Lógico, como as autoridades, todo mundo do meio esportivo, todos aqui. O Flamengo estará contribuindo da forma que for possível em que a justiça necessite dessa contribuição. Dará também apoio ao atleta em ato contínuo, porque ou pelas relações humanas que tem com o atleta, ou até pela presunção da inocência que a gente tem que ter desde o começo. Cara, essa informação do Marcos Braz é muito importante. O Flamengo foi notificado pela FIFA há um tempo atrás que tinha um atleta do Flamengo sendo investigado por essa operação, né? De tentativa aí de manipulação de resultados de casos de apostas, né? Daí somente ontem a Polícia Federal bateu na porta do Bruno Henrique, foi lá também no CT Ninho do Urubu
para apreender celular do jogador, né? Para fazer a investigação completa, né? Fico pensando quanto isso pode atrapalhar exatamente nessa semana de decisão, de final contra o Atlético Mineiro. Um jogador que tem história no Flamengo, está indo desde 2019 e que, obviamente, é querido. A gente percebe que ele é querido pelo grupo, mas passando por um problema sério aí, vai ter que resolver. Como disse o Marcos Braz, o clube tem interesse que seja resolvido e, obviamente, o jogador também. Mas dá uma balançada, não dá, no clima, professor? É ruído, não é uma situação normal. O próprio Braz reconhece isso na sequência dessa entrevista. Ele fala, não vou dizer que é uma situação normal. Até preferia que essa situação tivesse estourado depois da decisão da Copa do Brasil, principalmente, né, menos pelo jogo de hoje. Agora, eu acho que a primeira atitude é a que foi tomada. Conversar com o atleta, ver se ele está em condições psicológicas de jogar. Pelo jeito está, ele se propõe a isso. A situação não vai ser resolvida tão já. Então vai ter que conviver com esse problema, não só para agora, como também para a final da Copa do Brasil. Vamos ver na prática como é que o time reage hoje e também na decisão contra o Galo, né? Mas é um ruído, não é uma situação normal. Ninguém gostaria de estar passando por isso, né? É um problema aí, uma pedrinha que apareceu no meio do caminho e que ninguém contava com ela até 24 horas atrás. De repente se vê essa situação, tanto pessoal quanto do próprio Flamengo, né? Envolve todo mundo, envolve o ambiente, envolve os jogadores. É um jogador querido, carismático, dos jogadores aí remanescentes do inesquecível ano de 2019. Então pode ter consequência sim. Com certeza ninguém gostaria de estar com esse problema nesse momento. Nem o jogador, nem a instituição, ninguém no Flamengo. Agora, acho que a postura, pelo menos externa, do Flamengo é muito correta nesse momento, né? Sem fazer grande alarde, sem julgar o jogador, sem ter uma postura ali que cause tremores no ambiente. Não, ó, eu achei muito lúcida e muito tranquila a entrevista ali do Marcos Braz e a nota que o Flamengo deu. Ó, vamos dar suporte ao jogador. O Flamengo não tem participação, ele enquanto instituição, no fato e tentar evitar que aquilo ali vire uma bola de neve interna. Então, está mantido, até porque ele não tem nada que o impeça de continuar jogando. Então, ele vai para o jogo, era o planejamento, treinou, viajou. É claro que a questão toda passa internamente pelo próprio Bruno Henrique. Acho que numa semana de final, os jogadores têm que estar muito concentrados no jogo, tentar deixar isso de fora. E é uma coisa muito da cabeça do Bruno, como ele vai reagir. Se ele vai demonstrar ali algum comportamento diferente durante o jogo, se isso vai inibi-lo de alguma forma a jogar o melhor futebol dele ou não na partida de hoje. Sempre vai ter torcedor do time adversário que provocando. Na entrada em campo já. Né? Mas aí, não jogo de hoje. Para domingo, teoricamente, ele é reserva. Então, é uma coisa diferente. Mas me parece que a postura do Flamengo é de transmitir muita segurança e sobriedade nesse momento, para não deixar aquilo virar algo maior dentro do dia a dia do clube. É uma coisa que se refere ao jogador e não ao Flamengo instituição, não ao Flamengo grupo. É claro que os jogadores que estão mais próximos do Bruno Henrique, que são amigos dele, vão tentar ajudar, dar um apoio psicológico, né? Demonstrar ali companheirismo, é o que se espera, né? Para que ele possa passar por esse momento com um pouco mais de tranquilidade e se concentrar no jogo. Mas acho que para o Flamengo como um todo, me parece que a condução nesse momento é a mais correta. Então a transmissão tinha aparecido ali, Disney Plus, 8 da noite, dia 18. ESPN. Todos os... ESPN, todas as Disney plataformas. Plus, YouTube e TikTok. Luiz Eduardo Batista é o famoso BAP. É o BAP. Que um dia foi da situação e agora é da oposição. Sim, ele era até há pouco tempo um dos vice-presidentes do Flamengo. Saiu, né, junto com um grupo político e é hoje, pelo que se comenta, o principal opositor, né? A eleição estaria mais entre o grupo do Rodrigo Dunst, que é o candidato do Landim, atual presidente, e que já anunciou o Landim como CEO do clube caso ele vença. Ou seja, o Landim continuará com grandes poderes dentro do Flamengo, caso o Rodrigo Dunst, que é o diretor jurídico do Flamengo, vice-jurídico, seja eleito o presidente, né?
O Maurício Gomes de Matos, ele foi durante muito tempo o responsável pelas chamadas embaixadas do Flamengo. Então, ele fez um trabalho de muitos anos de estar viajando o Brasil inteiro, tendo contato com esses sócios do Flamengo de fora do Rio. E eu acho que nisso daí ele ganhou também uma base de conhecimento, de força política, que o colocou agora como um dos candidatos. Hoje tem também Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Bem, galera, temos aqui a provável escalação do Flamengo, temos também a escalação do Cruzeiro e temos isso aqui, ó. Bruno Henrique pode continuar jogando, há prazo para a conclusão do caso, Flamengo pode ser punido. A que punições Bruno Henrique está sujeito em caso de condenação? Vou trazer tudo isso aqui para você que não está por dentro, para você que quer saber o que pode acontecer com o Bruno Henrique e com o Flamengo, tá bom? Vamos começar aqui então pela provável escalação do nosso Mengão com Rossi, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Alan, Eric Pulgar, Alcaraz, Plata, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique. Bem, quem está fora? Gabigol preservado, Arrascaeta também, Gerson, Ortiz e Wesley. Tratamento no Rio, ou seja, galera, foram preservados, né? E temos também os outros desfalques por lesões, que a gente já conhece. Pendurados, Alan, Carlinhos, Eric Pulgar, Gabriel, Gerson e Léo Ortiz. Temos aqui também a arbitragem do Gustavo Ervino Bauerman de Santa Catarina. Assistente 1 é o Alex dos Santos de Santa Catarina. O assistente 2 é o Eduardo Gonçalves da Cruz. Árbitro de vídeo é o Thiago Duarte Peixoto e o quarto árbitro é o Roger Goulart. Vamos ver também a provável escalação do Cruzeiro. Cássio, William, João Marcelo, Vilauba, Marlon, Lucas Romero, Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Gabriel Veron e Caio Jorge. Quem está fora? Rafael Silva suspenso e Juan Dineno lesionado. Pendurados, Barreal, Cássio, Gabriel Veron, Kaique, Caio Jorge, Matheus Pereira, Peralta, Rafael Silva, Ramiro, Vitinho, Wallace e Zé Ivaldo. Cara, o time inteiro tá pendurado. É impressionante. Agora sim, galera, vamos aqui, ó, esclarecer o que pode acontecer com o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique pode continuar jogando? Sim, o jogador não foi acusado nem indiciado, muito menos condenado. Na Justiça Comum, Bruno Henrique está sendo investigado. Na Justiça Desportiva, nem isso, já que o STJD arquivou a investigação. O Flamengo relacionou o atacante para o jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão nesta quarta-feira. Há prazo para a conclusão do caso? Não. A Polícia Federal apreendeu uma série de telefones, inclusive o de Bruno Henrique, computadores e outras mídias. O material recolhido vai passar por perícia e não há previsão para a conclusão dessa fase. Depois disso, os investigados ainda precisam ser ouvidos. E o Flamengo pode ser punido? Não, galera, fiquem tranquilos, o Flamengo não será punido porque o Flamengo não tem culpa nenhuma, né? Tanto a Lei Geral do Esporte quanto os códigos esportivos, regras da FIFA e Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevêem punições para os atletas envolvidos em casos assim, não para os times, ok? A que punições Bruno Henrique está sujeito em caso de condenação? Daí o bicho pega. Se o Bruno Henrique for condenado, acabou para ele. Dependendo da denúncia e do julgamento, se é que haverá denúncia e julgamento, há 2 artigos na Lei Geral do Esporte que prevêem prisão de 2 a 6 anos e multa para casos de alterar ou falsear resultado de competição esportiva e contribuir para que fraude o resultado de competição esportiva. Tá vendo, galera? Se for condenado, essas são as punições. O Código de Ética da FIFA prevê penas de multa e banimento de até 3 anos para jogadores envolvidos com apostas. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê, em caso de condenação, multa de até R$100 mil e suspensão de até 720 dias. Tá? Então, esclarecido aqui para vocês, tudo que eu prometi que eu iria trazer, trouxe aqui, tá bom? Vamos aguardar, vamos torcer para que tudo isso não passe de um mal entendido, que o Bruno Henrique não tenha nada a ver com isso, valeu? Tamo juntos, deixa o seu like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras, fui!